Nas páginas cativantes da história humana, surge de tempos em tempos uma figura cuja luminosidade, embora apagada pelo decorrer do tempo, continua a brilhar nos registros do pensamento. Giordano Bruno foi um desses luminosos, um mártir não vinculado a uma única doutrina, mas sim ao grandioso ideal da verdade universal. No despertar da Era Moderna, durante o notável período conhecido como Renascimento, a Europa tornou-se um caldeirão de ideias, um lugar onde a sabedoria antiga encontrou-se com as recém-descobertas. Foi um momento em que arte, ciência e espiritualidade se entrelaçaram em uma dança delicada. Dessa profunda fusão, Giordano Bruno emergiu desafiante, buscador, sempre em busca da unidade essencial subjacente a todos os pensamentos religiosos. A narrativa da humanidade está repleta de buscadores da verdade, mas poucos enfrentaram consequências tão severas por suas buscas como Bruno. Sua história transcende a busca individual por compreensão, sendo uma narrativa que reflete o anseio coletivo de uma era prestes a vivenciar mudanças radicais. Giordano Bruno formulou uma pergunta e viveu a resposta, tentando entrelaçar uma perspectiva de unidade a partir de diversos fios de tradições religiosas e filosóficas. Assim como muitos que desafiam os limites da compreensão de sua época, encontrou-se em conflito não com a verdade, mas sim com aqueles que acreditavam ser seus únicos detentores. Embarcamos nesta jornada ao examinar a vida e os pensamentos de um homem que, ao buscar unir todas as religiões, enfrentou o sacrifício supremo. Seu legado é um testemunho do espírito duradouro da indagação e da chama eterna da verdade universal, que, mesmo ameaçada, nunca pode ser verdadeiramente apagada. Na efervescente era do Renascimento, repleta de cores vibrantes e padrões intrincados, não se registra apenas a manifestação de arte e beleza, mas também um testemunho do profundo fermento intelectual que permeava a época. O renascimento do pensamento clássico assemelhava-se ao ressurgimento de uma fênix, marcando uma transformação na perspectiva ocidental sobre o mundo e seu lugar no grandioso esquema cósmico. A queda de Constantinopla, em 1453, desempenhou um papel crucial nesse renascimento, liderando um significativo influxo de estudiosos e textos gregos para a Europa Ocidental. Essa migração revitalizou os círculos acadêmicos com escritos antigos e provocou novas indagações nas esferas da filosofia, ciência e teologia. A predominância do cristianismo enfrentava desafios tanto internos quanto externos. A reforma protestante, iniciada pelas 95 teses de Martinho Lutero em 1517, provocou uma mudança no tecido religioso da Europa, questionando as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Essa reforma resultou em profundas divisões, levando ao surgimento de diversas denominações cristãs. Em resposta, a Igreja Católica empreendeu sua própria contra-reforma, buscando abordar preocupações internas e combater o protestantismo. No cerne desta turbulência religiosa estava a Inquisição, estabelecida no século XIII para combater a heresia. Seu papel tornou-se cada vez mais proeminente durante o período de Bruno. A Inquisição não representava apenas uma instituição, mas simbolizava a determinação da Igreja em manter a ortodoxia e reprimir vozes dissidentes nessa atmosfera tensa. Em meio a essa efervescência, figuras como Giordano Bruno emergiram, inspirando-se em fontes tanto antigas quanto contemporâneas, atrevendo-se a vislumbrar uma unidade que transcendesse as divisões denominacionais. No entanto, como frequentemente acontece com visionários, sua perspectiva abrangente os colocava em rota de colisão com os paradigmas estabelecidos de sua época. No fervor desse contexto, a vida inicial e a educação de Bruno na Renascença italiana destacam-se como elementos fundamentais desse cenário dinâmico. Giordano Bruno nasceu em 1548, na cidade de Nola, próximo a Nápoles, uma criança chamada Filippo Bruno, também referido como Bruno de Nola. Seu destino estava traçado a entrelaçar-se com um dos pensadores mais audaciosos da história. Crescendo em uma Itália de contrastes, onde a beleza da arte e a profundidade da erudição coexistiam com as tensões latentes de um cenário religioso em transformação,
O jovem Bruno manifestou desde cedo um apetite insaciável por conhecimento, uma característica que definiria seu legado e precipitaria seu destino trágico. Aos 17 anos, atraído por uma vida devotada, ingressou na ordem dominicana em Nápoles, iniciando sua educação formal dentro das paredes do mosteiro de São Domênico Maior. Os dominicanos, conhecidos por sua rigorosa tradição acadêmica, apresentaram-no aos métodos escolásticos da época, proporcionando-lhe contato com as obras de pais da Igreja como Agostinho e Tomás de Aquino. Contudo, igualmente significativas foram suas introduções aos pensamentos pré-socráticos, Platão e os textos redescobertos de Aristóteles. A natureza inquisitiva de Bruno, no entanto, o colocou rapidamente em conflito com sua fé religiosa. Abrigando livros proibidos pela Igreja, incluindo obras de autores como Erasmo, ele ganhou uma reputação por questionar e investigar além do dogma aceito. Isso o tornou uma figura de suspeita entre os membros mais ortodoxos da ordem dominicana. Um incidente simbólico dessa rebeldia inicial foi quando, ao ler, Bruno se deparou com uma afirmação controversa sugerindo que Jesus não era divino, mas apenas um mágico habilidoso. Embora não necessariamente endossasse essa visão, sua mera posse desse texto convidava à censura. A tensão entre a busca voraz de conhecimento por Bruno e as restrições da ortodoxia tornou-se um tema recorrente em sua vida. A ordem dominicana, apesar de suas realizações escolásticas, defendia firmemente a ortodoxia católica, um fato cada vez mais em desacordo com os horizontes intelectuais expansivos de Bruno. Durante o Renascimento, quando pensadores como Marcílio Fitino e Pico della Mirandola entrelaçavam tradições diversas em busca de uma pérola de sabedoria universal, Bruno buscou traçar seu próprio caminho. Uma de suas ideias mais audaciosas foi a crença em um universo infinito, desafiando o modelo geocêntrico predominante. Em um momento em que a Terra era considerada ao centro e o heliocentrismo estava apenas surgindo, Bruno imaginou um cosmos sem fim. Seu universo não era apenas vasto, era ilimitado, repleto de um número infinito de mundos semelhantes ao nosso. Essa concepção desafiou modelos astronômicos estabelecidos e visões teológicas predominantes. Em 1584, Bruno publicou 2 diálogos filosóficos importantes, argumentando contra esferas planetárias e afirmando o princípio copernicano. Seu universo infinito era preenchido por uma substância chamada éter ou espíritos, que oferecia pouca resistência aos corpos celestes. Bruno abandonou a ideia de um universo hierárquico, afirmando que o universo é uma entidade infinita, imóvel e interminável. A cosmologia de Bruno distinguia entre sóis e terras, sugerindo que algumas estrelas fixas são, na verdade, sóis com seus próprios planetas. Ele afirmou que outros mundos não têm menos virtude nem natureza diferente da Terra e contêm animais e habitantes. As ideias de Bruno foram inovadoras, lançando as bases para a nova compreensão moderna da vastidão do universo. Entretanto, os esforços filosóficos de Bruno não se limitaram à cosmologia. Ao se basear nas tradições herméticas, neoplatônicas e na crescente área da magia renascentista, ele elaborou uma forma de pensamento sincrético. Seu objetivo não era mero ecletismo, mas um esforço sincero para encontrar a sabedoria perene, a prisca teologia, que transcende as tradições individuais. Os textos herméticos, com seu foco no homem como mago capaz de controlar e transformar a natureza, fascinaram Bruno. O que verdadeiramente distinguia Bruno era sua busca implacável pela unidade. Para ele, as diferenças religiosas e filosóficas eram apenas ondulações superficiais em um vasto oceano de verdade subjacente. Ele frequentemente destacava as semelhanças entre diferentes religiões e buscava elucidar uma teologia fundamental que pudesse abraçar todas as crenças, lembrando que este era um tempo em que as divisões religiosas não eram meras questões de debate acadêmico, mas questões que poderiam e realmente levaram a guerras, perseguições e sofrimento imenso. A visão de Bruno, então, não era apenas um ideal elevado, era uma potencial cura para as feridas de um cristianismo fraturado e um mundo dividido. No entanto, tais empreendimentos têm seu preço.
como observou a historiadora Damis Francis Yates sobre a jornada de Bruno. O retorno às fontes o levaria por caminhos estranhos, com insights iluminadores e pontes buscadas, mas também sombras lançadas, suspeitas despertadas e instituições poderosas que viam em sua visão expansiva uma ameaça à ordem estabelecida. Para compreender verdadeiramente a odisseia da vida de Giordano Bruno, é necessário rastrear seus passos pelo continente europeu, desde seu local de nascimento na Itália até as distantes costas da Inglaterra. A jornada de Bruno foi tanto uma exploração externa de terras e culturas, quanto uma busca interna por verdade e entendimento. As tensões com a ordem dominicana em Nápoles atingiram um ponto de ruptura, levando Bruno a abandonar os limites familiares de seu mosteiro. Essa decisão marcou o início de sua vida itinerante, que o levou a atravessar várias cidades, cada uma com seus próprios desafios e revelações. Nos primeiros anos de sua peregrinação, Giordano Bruno explorou diversas cidades italianas, incluindo Veneza e Pádua. Durante essas jornadas, simbolicamente deixou para trás suas vestes dominicanas, adotando uma nova identidade. Em 1579, aventurou-se em Genebra, a fortaleza do calvinismo, atraído pela reputação acadêmica, mas enfrentou restrições devido ao ethos rigoroso da cidade. Paris ofereceu-lhe um ambiente mais tolerante, permitindo a publicação de suas obras como De Umbris e De Arum, sobre a arte da memória. A patronagem do rei Henrique III levou Bruno a lecionar na Sorbonne, destacando sua reputação. Em 1583, foi para a Inglaterra, onde sua estada na embaixada francesa e sua relação com intelectuais como John Florio e Philip Sidney marcaram essa fase. Suas opiniões controversas o levaram a Oxford, mas encontrou resistência. Seu retorno à Itália, motivado por possíveis patrocínios em Veneza, tornou-se a porta de entrada para seu destino final. Acusado de heresia, Bruno foi extraditado para Roma, onde enfrentaria o Tribunal da Inquisição Romana. Assim, ao entendermos as viagens europeias de Bruno, testemunhamos uma vida vivida com intensidade, desafiando limites geográficos e intelectuais. No entanto, cada cidade com sua cultura única também moldou e refinou seus pensamentos, preparando-o para o teste final de convicção que o aguardava em Roma. O caminho da verdade inabalável e convicção, como frequentemente a história demonstra, pode levar a enfrentar as instituições humanas mais severas. Para Bruno, esse caminho o conduziu aos portões da Inquisição Romana. Seu retorno à Itália, embora inicialmente cheio de promessas, logo se tornou perigoso. Acusado de blasfêmia e heresia por um nobre veneziano, a quem ele havia tutorado anteriormente, Bruno foi preso. Apesar da gravidade de sua situação em Veneza, foi sua extradição para Roma que selaria seu destino. A Inquisição Romana, estabelecida para manter a pureza doutrinária e suprimir visões heréticas, via Bruno com profunda suspeita. A acusação contra Bruno foi multifacetada. Ele foi acusado de manter diversas crenças heréticas, incluindo a infinitude do universo e a existência de múltiplos mundos. Além disso, suas dúvidas sobre certos dogmas católicos, como a Trindade e a virgindade de Maria, foram consideradas perigosas. No entanto, talvez o aspecto mais controverso tenha sido sua crença na transmigração das almas, ou reencarnação, uma doutrina distante da ortodoxia cristã. O julgamento de Bruno não foi nem rápido nem misericordioso. Ele passou 7 longos anos nas prisões da Inquisição, enfrentando interrogatórios e pressões para retratar-se. Embora os registros desse período sejam escassos, pode-se imaginar o calvário físico e mental que Bruno suportou. No entanto, seu espírito permaneceu inquebrantável. Em um confronto final em 1600, Bruno recebeu um resumo de suas acusações e uma última chance de retratação. Em resposta, acredita-se que tenha dito: "Talvez você pronuncie essa sentença contra mim com maior medo do que eu a recebo." Com essas palavras, ele selou seu destino. A Inquisição o considerou culpado de heresia e o entregou às autoridades seculares para execução. Em 17 de fevereiro de 1600, na praça pública de Campo di Fiore, em Roma, Giordano Bruno encontrou seu trágico fim.
recusando uma última chance de confessar, com a sua língua amarrada para silenciar quaisquer últimas palavras, foi queimado na fogueira. Sua morte não foi apenas a extinção de uma vida, mas simbolizou o choque entre uma antiga visão de mundo e uma nova compreensão emergente do universo. Para muitos, a execução de Bruno simbolizou a resistência da Igreja à nova ciência e ao pensamento livre. No entanto, é essencial observar que sua perseguição não se deu apenas por suas crenças cosmológicas, mas por uma combinação de suas visões religiosas, filosóficas e científicas. Hoje, uma estátua ergue-se em Campo de Fiore, comemorando a vida de Bruno e seu sacrifício. Erguido em 1889, este monumento serve como um testemunho à liberdade de pensamento e ao preço pago por desafiar as normas estabelecidas. Com seu destaque na interação interreligiosa e compreensão, os esforços de Bruno para encontrar um terreno comum entre as religiões são especialmente relevantes. Sua abordagem sincrética, buscando unidade em meio à diversidade, serve como modelo para os esforços modernos de superar divisões religiosas. A história de Giordano Bruno, desde seus humildes começos em Nola até seu fim trágico em Roma, é um poderoso lembrete do custo do pensamento livre em uma era de rigidez dogmática. No entanto, é também um farol de esperança. Para cada ideia que tentaram suprimir, inúmeras outras surgiram inspiradas por sua bravura. Hoje, à medida que nos encontramos na fronteira de novas descobertas, tanto intelectuais quanto cósmicas, o legado de Bruno é um testemunho do espírito humano indomável, que busca questionar e ousa sonhar além dos limites do conhecido. A chama de Bruno, em vez de se extinguir, apenas cresceu mais brilhante, iluminando caminhos para gerações de buscadores, sonhadores e visionários. Muito obrigada por assistir e até a próxima.